Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a este jornal psicanalítico. Como não podia deixar de ser, aqui à minha direita temos Clara Pracana e o convidado de hoje é o Bruno Brito, psicólogo clínico, psicoterapeuta e especialista em psicotraumatologia. Hoje o assunto é um assunto que nos preocupa a todos, tem ocorrido um pouco por todo o mundo. Hoje vamos falar de terrorismo. Clara, o terrorismo, uma perspectiva psicanalítica, como é que podemos pensar aquilo que tem acontecido ao longo dos últimos tempos? Acho que sim, acho que a psicanálise tem muito a dizer sobre o terrorismo. O terrorismo é um fenómeno com várias vertentes, social, cultural, religioso, e a psicanálise pode de facto abranger essas questões e pode e deve interrogar-se sobre isto. Tem sido escrito, muita coisa tem sido escrita sobre a questão. Eu gostava, antes de dizer alguma coisa, de enquadrar o fenómeno. O fenómeno agora é quase diário, quase mensal. É habituarmos a ver pelas televisões diariamente atrocidades, massacres, crianças mortas, os próprios terroristas também muitas vezes se imolam. Esta vaga terrorista, no entanto, não começou agora, começou nos anos 70, quando foi o assassinato do presidente do Egito, e quando foi dos atentados em Munique, em que morreram uma série de atletas. Bom, anos 70. É verdade que até aí o mundo muçulmano, a partir da Segunda Guerra, sobretudo nos anos 50, 60, faz um esforço enorme para distinguir a Igreja do Estado. É dessa data que vêm os nacionalismos árabes, o Ataturk, também o Nasser. Simplesmente a coisa não resultou muito bem, porque entretanto a globalização, a mundialização acelerou e estes países não conseguiram acompanhar economicamente. Portanto, há aqui também algumas razões económicas, mas não são de maneira nenhuma as principais. Eu acho que temos que olhar para o Islão, e eu estou a falar de terroristas, portanto do fundamentalismo islâmico, mas temos que olhar para o Islão como uma religião muito especial. É uma religião do livro, tal como é o judaísmo e o cristianismo, mas o livro, o Corão, foi ditado a Maomé por Alá. Ditado. Não é o caso com a Bíblia, que há ali uma convivência entre o povo escolhido, assim intitula os judeus, e o Deus judeu, o Deus hebraico, nem é o caso do cristianismo, onde de facto há uma presença de Jesus, que seria Filho de Deus. No caso do Islão, tudo isto se simplifica porque Maomé dita, durante uma série de horas, o Corão desculpem, Allah que dita o Corão a Maomé. Isto torna o Islão, cuja palavra Islão quer dizer submissão. Ou seja, esta religião é uma religião que regula todos os actos das pessoas, seja a nível doméstico, seja a nível educacional, seja a nível político, seja a nível religioso, seja a nível social. Portanto, ao contrário do que nós estamos habituados, que é separar a religião do Estado, já há centenas de anos, eles continuam num regime medieval, em que a Igreja e o Estado se fundem. É a Sharia, que é a lei muçulmana, que regula a forma de vida. Isto faz com que, de facto, é claro que todos nós temos ideia que na ponta do iceberg está o Dubai, o Abu Dhabi, enfim, cidades que nós imaginamos extremamente modernas, com grandes arranha-céus, etc. Mas tudo isto, por baixo desses picos do iceberg, está uma enorme massa humana, e são milhões, e muitos jovens, que vivem quase medievalmente. As elites vão estudar para Oxford, para a América, e depois muitas vezes voltam. E há aqui uma dificuldade, portanto, tanto nas elites que voltam, que também já vêm, digamos, não têm, digamos, quase cabimento neste país de origem, como naqueles que vão para lá e foram com os pais, que é o caso de comunidades enormes muçulmanas na Áustria, em França, na Alemanha, na Bélgica, em Inglaterra. Há muitos jovens que já nasceram em França, foram educados como muçulmanos e não têm pertença. Acham que não são franceses, já vimos na televisão eles dizerem isso. Então são o quê? São muçulmanos. É esta a pertença a uma religião que
é extremista, neste aspecto do fundamentalismo islâmico, claro, eu até acredito que haja muçulmanos moderados, não sei, não conheço, mas acredito que possa haver, mas estes jovens querem sentir que estão pertencendo a um movimento. É por isso que são facilmente captados depois. E curiosamente estão a ser captados por aquilo que eles dizem odiar, que é o fenómeno tecnológico da globalização. Odiando a globalização, eles usam as redes sociais, as internets, os Facebooks, os Twitters, para captarem outros jovens de vários países para se juntarem à Jihad, à Guerra Santa. Portanto, isto é extremamente contraditório, não é? Um amigo meu e colega, o Carlos Amaral Dias, diz que eles pretendem, eles não são anti-globalização, eles querem a islamização da globalização. O que eu acho que é uma maneira excelente de sintetizar o programa do terrorismo fundamentalista islâmico. Claro, ainda numa perspectiva macro, portanto, a nossa sociedade, certamente há um impacto de tudo o que temos vivido, dos atentados que têm ocorrido na nossa sociedade. Como é que podemos pensar as alterações que têm vindo a ocorrer, na forma como as pessoas se comportam, uma perspectiva mais alargada? Acho que é mais um medo, não é? Nós humanos vivemos com muitos medos. Sim. Desde sempre, não é? Desde o tempo que éramos perseguidos por leões e outros predadores, não é? Temos aqui mais um medo, e este é horrível de facto, porque é um medo que é extremamente violento, é de algo muito violento, algo sanguinário, algo que mata indiscriminadamente crianças, inocentes, religiosos ou não, até mata muitas vezes muçulmanos, o que é também, enfim. Sim. Portanto, é um medo de facto que eu acho que está a instalar nas nossas sociedades, e eu acho que a gente vai ter que passar a viver com isto, lamento dizê-lo, mas nos próximos anos ou próximas décadas. É claro que vai haver aqui duas frentes contraditórias, que é a securização e a liberdade, quer dizer, nós temos que nos sentir seguros, mas manter as nossas liberdades que conquistamos ao longo de séculos no Ocidente. Isto é muito complicado e vamos ter que conviver com este medo, mas acho que temos que perceber as raízes não do medo, porque isso é óbvio, não é? Basta olhar para a televisão, não é? Que são coisas horríveis, porque também há uma outra questão, e já agora que falamos em televisão, quando se vê um atentado na televisão e se vê que o terrorista também simulou, e às vezes também se vê muitas vezes até pedaços do terrorista, há aqui, para o espectador que está em casa sentadinho, a comer a sua sopa, o que é que ele vê? Ele vê uma dada gente ferida, tudo aos gritos, a chorar, pessoas feridas, sangue, vê também o caso do terrorista, vê aquilo tudo, e é muito complicado com quem é que a gente se identifica, porque se o terrorista não se tivesse também morto, era muito fácil a pessoa identificar-se com o agressor, com a vítima. Aqui neste caso, o terrorista também simulou, portanto, há aqui quase uma espécie de um dilema entre quem é que eu me identifico, quer dizer, sim, que eles são vítimas, coitados, não tem nada a ver com isto, mas aquele também simulou, o que é isto, quer dizer, é muito confuso nas nossas cabeças. Claro. Acho que temos de ter um pensamento crítico, muito aberto, muito alerta, porque estas questões são muito, muito complicadas. Claro. Bruno, o que é que lhe surge neste momento sobre aquilo que estamos aqui a falar? Que impacto é que isto tem nas pessoas, daquilo que é a sua experiência, do trabalho que tem desenvolvido com as vítimas também? Sim, eu talvez continuasse aqui na mesma sequência de pensamento, que é, ao contrário de outras situações que talvez até tenham uma maior projeção do ponto de vista de vítimas, como é o caso das catástrofes naturais, e muito recentemente tivemos de uma situação também de incêndios com muitas vítimas em Portugal. Sim. A questão é que aqui o risco é mais perceptível nestas situações das catástrofes naturais do que nesta situação do terrorismo, em que não só há esta aparente aleatoriedade, ainda para mais identificativa com o facto destes casos acontecerem em sítios que muitos de nós conhecemos, porque acontecem aqui no seio da Europa, diferente daqueles que acontecem fora deste espaço ocidental, em que é mais difícil nós mantermos esta referência, e depois aquilo que vem desta cultura securitária, que é a presença de mais policiamento na rua, a presença de mais controles de segurança nos aeroportos, a presença de mais alertas de segurança que acontecem na sociedade e que, de facto, criam aqui assim uma cultura mais alarmista e de mais receio, de mais medo, como dizia a doutora Clara, relativamente a esta vivência da sociedade face a este fenómeno do terrorismo. E claro que isto, em primeiro lugar, eu diria, fazer aqui algumas distinções, não é?
primeiro, aquilo que é uma vitimização coletiva do terrorismo. Todos nós somos vítimas disto, por também sermos obrigados no nosso dia-a-dia, não lidando diretamente com os eventos, a mudar a nossa vida por causa dos eventos, seja através dos controles securitários que temos que fazer quando vamos a um espetáculo ou quando vamos a um aeroporto, para depois aquilo que é realmente a exposição a estes eventos de forma direta. E aqui, em primeiro lugar, é preciso perceber como é que o trauma é desenvolvido nas pessoas que passam por estas situações, e há claras distinções entre aquilo que é um acidente, uma morte natural, para aquilo que é provocado, sendo que o terrorismo está aqui assim um nível ainda acima, porque para além de provocado, como acontece, por exemplo, uma situação de homicídio, em que a nossa capacidade de compreensão, independentemente do ato grotesco, pode ir à questão passional ou à questão do crime patrimonial, numa situação decorrente de um furto, no terrorismo temos aqui uma questão que é grave, que é a instrumentalização. Ou seja, a instrumentalização da vítima, aleatória, para um determinado fim, para um determinado espetáculo, para uma determinada causa. E isto, do ponto de vista da vítima, é muito difícil de compreender e muito difícil de superar. Primeiro, antes de lá chegar, temos toda a surpresa do ato quando acontece, em que estas situações acontecem quando é suposto haver uma segurança e uma convivência comunitária, seja ela através de espaços de diversão noturna, seja através de espaços de espetáculos, seja ela através de aeroportos, em que não é suposto estas coisas acontecerem. Portanto, há um critério de surpresa, há um critério de magnitude, e em que é pedido muito, cada vez mais, até pelas próprias polícias, a terem aqui assim, uma postura diferente da abordagem a outro tipo de criminalidade, que é uma postura ativa. Ou seja, enquanto numa situação de um assalto a um banco, por exemplo, pode ter dito às pessoas que colaborem para que a situação se resolva rapidamente, nestas situações é pedido às populações, o que o Metropolitan Police, Scotland Yard da Inglaterra diz, run, hide and tell, não é? Fugir, esconderem-se e reportarem tudo aquilo que veem e que está ao alcance das vítimas, exatamente para ajudar depois na persecução dos criminosos, dos terroristas. Portanto, é isso que as pessoas devem fazer para o caso de estarem numa situação de serem confrontadas com uma situação de um atentado, é isso, Bruno? Sim, porque aqui o objetivo não é um objetivo patrimonial ou não é um objetivo passional, digamos, ou seja, estas vítimas são umas vítimas que vão ser instrumentalizadas durante o período do atentado e não há dúvidas que aqui é provocar o máximo de dano, de dolo possível. Não é uma situação de razonabilidade relativamente a quem irá fazer o atentado. Portanto, é claramente um pedido de uma postura ativa sobre a proteção das próprias pessoas, ao contrário daquilo que é normalmente dito às pessoas relativamente a outros tipos de criminalidade, não é? Depois entramos naquilo que é o processamento da situação para as vítimas que de facto passam por estas situações. É preciso percebermos aqui assim uma questão que é, no que vem na sequência da recuperação destas situações, em que existem claramente os processos de luto e os processos de recuperação física e psicológica, também temos que perceber que entra aqui em concorrência um processo jurídico, normalmente. E este processo jurídico o que é que faz? Para além de ter uma componente psicológica muito importante, que é a questão da reparação às vítimas, da indenização às vítimas, também tem outra questão, que é a duração e a complexidade do processo. O que faz com que, dentro daquilo que é um processo psicológico de recuperação, por exemplo, de um luto, haja uma constante revitimação por recontagem da situação, confrontação com a situação, que nunca dura menos do que uns anos até ser resolvido e que, de facto, atrasa imenso aquilo que é os processos normais de recuperação psicológica para estas vítimas. Para não falar naquilo que é o claro e evidente dano na profunda alteração da vida destas pessoas, não só pelo trauma psicológico, mas também pela subtração de elementos da família, de ferimentos físicos que são muito complicados de ultrapassar. E depois a questão mais complicada que é o porquê destas coisas, o porquê que me aconteceu a mim, não é? Porque é que eu fui ver um espetáculo de música e de repente fico sem uma perna, fico sem um filho, fico sem um pai, toda esta questão que não entra, não é combinado, porque, como dizia a doutora Clara, estamos a falar de lógicas diferentes. Uma lógica de cultura ocidental não é esta lógica que a doutora falou relativamente a esta ligação, neste caso não falo do fundamentalismo islâmico, não é esta ligação a uma determinada corrente ideológica, uma determinada religião, que tem um mindset, tem
um enquadramento mental que é diferente do nosso, e isto é muito difícil de compreender. Falando em medo, também o que se ouve, e aquilo que também faz sentido, é que as pessoas acabem por não demonstrar medo, mas sentindo medo, acabam por sentir o medo, como falou, Clara. O que é que sente do trabalho que tem desenvolvido com as pessoas, Bruno? Como é que está aqui o medo? Porque, por um lado, necessariamente as pessoas sentem medo, por outro lado, não se deve demonstrar esse medo, nem se deve limitar a vida e o comportamento diário que as pessoas têm com isto, não é? Sim. Eu diria que aqui o conceito básico tem sido muito proposto, motivado dentro daquilo que é, pelo menos, o seio dos fóruns da área do apoio psicossocial na Europa, e também dá uma parte no government, na parte de política, é a resiliência das populações. Ou seja, a questão do assento na resiliência e no assento de nós estamos contra o terrorismo, nós temos uma posição contra o terrorismo, e esta posição contra o terrorismo é a normalidade. A possibilidade de, independentemente da sequência dos atos, manter uma normalidade na sua rotina, de modo a que isso não seja... Ou seja, porque é o objetivo máximo, não é? O objetivo máximo é romper as rotinas das pessoas por aquilo que aconteceu. E este é o objetivo principal do terrorismo, mudar os modos de vida. Das pessoas, e isto, mesmo este Run, Hide and Tell, não é? São ações de empoderamento, são ações de fazer alguma coisa contra. Logo a partir daí, e depois não ter a postura passiva, sim, não é? E depois manter a vida o mais normal possível, fazendo com que haja essa superação do medo. E é um processo muito individual, mas acima de tudo muito social, muito coletivo, mesmo muito coletivo. Mas concordo com aquilo que a doutora Clara disse, nós estamos para fazer face a esta situação. Duvido eu que seja para os próximos meses, será com certeza algo, primeiro, que não é um fenómeno novo, e que não será com certeza um fenómeno apenas infelizmente presente. Bom, quer acrescentar mais alguma? Estava aqui a pensar sobre o que a psicanálise nos diz do medo, não é? O medo normalmente tem algo, refere-se a algo de concreto. Sim. Enquanto a ansiedade refere-se a algo que não se sabe bem o que é. Esta é a diferença entre medo e ansiedade, não é? A ansiedade não sabe o que é, o medo é algo concreto. Eu tenho a impressão que este tipo de medos já começa a ser um bocadinho diferente, não é? Porque a pessoa pode ter medo até de sair, porque se vai para um sítio com muita gente, há mais probabilidades de haver ali qualquer coisa. Quer dizer, eu não sei se não vamos começar a entrar aqui numa mistura entre medo e ansiedade. Sim. Mas é o que se encontra como forma de vida, quer dizer, que eu acho que eles pretendem, não é? Pelo menos esse pensamento as pessoas têm, não é? Se há um local onde há muita gente, as pessoas questionam. Não é? Já até nós aqui não tivemos, felizmente, nada, já começamos a questionar, junta, será que vai acontecer alguma coisa? Quer dizer, eu acho que isto vai ser assim daqui para a frente, e vamos para o nosso modo de vida, porque não sei como é que se pode evitar, não sei, talvez alguém encontre uma forma, mas não vejo sequer, a nível político, esta questão ser enfrentada com muita clareza. Arranjam-se desculpas sobre as comunidades muçulmanas locais que estão desempregados, mas todos têm acesso à tecnologia, não é? Quer dizer... É complicado, porque nós próprios depois acabamos por, quando digo nós, digo nosso Estado, nós, nação, acabamos por provocar de uma forma indireta estas questões. Aceitámos uma vaga de refugiados, muitos, não é? Apesar da maior parte deles nós sabemos que não querem cá ficar, mas aquilo que lhes é proposto entre os 18 meses de período de integração em que são apoiados para isso, depois acabam por ter que, estando fora da nossa cultura, ter que lidar também com os problemas que nós próprios temos em lidar com os nossos processos de segurança social, de acesso à saúde, que nem sempre são, da educação, nem sempre são facilitados. Portanto, ao criarmos estas questões que, em primeiro lugar, queremos dar um apoio a quem vem, a maior parte das pessoas vêm com uma intenção de mudar de vida, também causamos muitos processos de frustração. E se quisermos cumprir um ciclo com esta nossa conversa, vamos outra vez ao início, que é, eu chego, frustro-me com a sociedade que encontro e a minha identificação qual é? Neste caso, sou muçulmano, não é? E é aqui que eu depois, dentro da insatisfação, estou mais suscetível à radicalização e ao extremismo. Bem. Bruno, muito obrigada por este bocadinho que estivemos aqui eu. a pensar sobre este assunto.
Clara, obrigada mais uma vez. Antes de terminarmos, temos por hábito sugerir alguma bibliografia sobre o tema que temos estado aqui a falar. Temos aqui um livro do professor Carlos Amaral Dias que a Clara pode apresentar. Sim, é um livro constituído por vários capítulos, e o capítulo em que ele fala do terrorismo, que é muito interessante, que eu falei um bocadinho também, chama-se Terrorismo e Multiculturalidade, e é uma edição da Almedina. Sim. Carne e Lugar, Carlos Amaral Dias, Almedina. Sim. Este, modéstia à parte, é um livro meu, um bocadinho até anterior àquele, em que também falo de terrorismo de uma maneira um bocadinho diferente. Aqui para o final também explico um pouco o que é esta confusão entre a vítima e o agressor, esta coisa que nos perturba muito. Sim. O livro é Félix Culpa, de Clara Pracana. Quanto a nós, gostaria de vos desafiar uma vez mais para colocarem as vossas questões para o e-mail que há de estar em rodapé, e também desafio-vos, se vos fizer sentido, a subscreverem o canal do YouTube, este canal onde estão a ver este vídeo, fazerem like no vídeo também se vos fizer sentido. Gostaria também de vos desafiar a enviarem-nos os vossos comentários e também as vossas visões sobre os assuntos que vamos aqui falando. Não queremos ficar só com as nossas opiniões e a nossa forma de ver estes assuntos, também queremos as vossas, só assim é que faz sentido podermos partilhar o que vamos pensando sobre o que aqui é dito. Até breve!